Olá, eu sou Vânia Batista e esse é o nosso podcast. Esse podcast fala sobre melhoria contínua, gestão e operação enxuta, planejamento, liderança e produtividade. E é um oferecimento do Gemba Group. E para quem não conhece, o Gemba Group é uma consultoria para a transformação de empresas. Temos também a nossa área de capacitação profissional, uma plataforma de soluções em EAD e também de automatização de processos. Para saber mais sobre o nosso trabalho, entra lá no www.gembagroup.com.br. E para falar sobre Lean no Agro, a Letícia e o Carlos vão vir contar cases, né? Desmistificando aí que o Lean, o Six Sigma é só para a indústria de manufatura, só para automobilística. A gente tem tido uma experiência incrível no cooperativismo junto a outras cooperativas, mas temos cases muito especiais com a cooperativa Frisia, que há 4 anos se engajou de um jeito extraordinário em relação aos seus processos de melhoria contínua alinhado ao planejamento estratégico. Antes de falar sobre isso, Letícia, quero que você se apresente e fale um pouquinho qual que é o teu papel na estruturação desse programa, se apresente e fala um pouquinho do seu trabalho lá, e Carlos também, né, que está à frente desses times, trazendo ali todo esse suporte para que seja cascateado a jornada de Lean Six Sigma. Vânia, primeiro, obrigada pelo convite. Então, hoje eu estou como especialista da gestão da qualidade e eu faço a gestão do programa de melhorias da cooperativa. Então, toda a parte de suporte para que os treinamentos aconteçam, que os projetos sejam desenvolvidos, então eu faço essa questão da gestão do programa. Então, todo esse apoio junto à Gemba também, junto às áreas, para que os projetos possam ser desenvolvidos. Legal. E Carlos, conta aí um pouquinho como é que tem sido essa jornada, desde que você começou na Frisia, e principalmente olhando para isso, né, que você já vem do cooperativismo, já vem com conhecimentos de Lean Six Sigma, mas ali você conseguiu, de fato, né, ter também aí o apoio das superintendências, e conta um pouquinho como é que está sendo isso aí. Ok, obrigado pelo convite, né, sempre bom estar falando aqui dos cases, porque a gente tem bastante resultado para mostrar, então muito legal. Eu gerencio a área de gestão da qualidade lá na cooperativa, já estou no cooperativismo há 17 anos, então essa jornada ela tem ajudado muito a empresa a alcançar os seus resultados, né? Então faço esse papel, basicamente, de linkar o estratégico ao programa, né? O programa na jornada Lean que a gente faz lá na cooperativa, né? E esse vínculo do estratégico com os projetos que os profissionais fazem é o que dão sucesso e dão o resultado que a cooperativa precisa, né? A gente está nessa jornada com a Gemba aí desde vários anos, né? E a gente continua e temos várias coisas pela frente ainda para fazer. Sim. A jornada ela é longa, né? E ela é contínua. Eu gostaria de ouvir de vocês como que foi essa estruturação, né? Por onde que vocês começaram para também levar para outras cooperativas uma visão um pouco mais ampliada e estruturada por onde começar. A gente percebe assim que muitas nos procura, querem entender, fazem questionamentos de como que funciona os programas, a gente sempre dá exemplos, mas ouvir de vocês como é que foi essa estruturação, né? A Letícia comentou, eu estruturo o programa, como é que escolhe as pessoas, como que escolhe as áreas, acho que essa é uma das primeiras perguntas que eu gostaria que vocês respondessem, que vocês discutissem entre vocês mesmos, até quais foram os desafios, né, para escolher pessoas e fazer também elas performarem dentro desses projetos. Então, Carlos, pedi para o Carlos comentar um pouquinho de como surgiu, né, Carlos? Depois eu comento das turmas. Ok. Na cooperativa Frisia eu estou há 7 anos. A gente começou logo no início lá um programa de excelência, né, moldado aí pela Organização de Cooperativas do Brasil e do Paraná. E este programa ele traz muitas questões de gestão. E a gestão leva um tempo para trazer o resultado na cooperativa. Quando a gente teve algum momento lá no encontro lá na cooperativa, lá na nossa sede, com várias cooperativas do Paraná, a Vânia estava lá, viu essas iniciativas que a gente tinha do programa de excelência, e a gente já tinha começado alguns trabalhos de melhorias, né? De Lean, de Kaizen, enfim, de outras ferramentas ali. E a Vânia conseguiu enxergar assim, puxa, mas trazer uma jornada Lean Six Sigma pode ajudar a evolução do programa de excelência. Sim. E foi essa sacada que deu muito certo, né? Sim. Porque um projeto Lean, uma jornada assim, traz resultado muito mais rápido do que a gente implementar um programa de gestão que depende da cultura, depende de mudança e leva um tempo para conseguir ver os resultados. O Lean traz resultado muito rápido. Então, ali que começou esse vínculo. A gente tinha algumas iniciativas isoladas, mas quando a gente começou a fazer com a Gemba esse programa de formação e essa jornada, que a gente chama lá de Lean Six Sigma, aí ficou muito mais robusto.
né? Daí a gente começou a fazer vários eventos em todos os anos, né? Nessa jornada, a importância dessa jornada, este caminho leva aos melhores resultados, porque a cooperativa evolui junto com os profissionais, né? A gente tem comentado, não adianta só a gente formar todos os profissionais como Black, sem ter este caminho, a cooperativa não consegue evoluir nas suas práticas dentro das unidades, né? Então, essa é a importância de a gente fazer essa jornada. Ela está muito alinhada com o programa de excelência. Esse programa de excelência tem um respaldo do CEO da cooperativa, os diretores, e no planejamento estratégico. E essa conexão é o que faz dar resultado. Né? Eu vou deixar para a Letícia falar mais ou menos como é que a gente faz, como é que a gente estrutura cada ano, né? Como é que a gente faz isso acontecer. E só para pegar esse gancho, antes da Letícia explicar isso, eu lembro que nesse evento que eu estava lá, foi apresentado todo o programa de excelência, com as fases, o que era analisado, quais eram os requisitos, como que vocês faziam a gestão, né, das ações, né, em busca da excelência. Eu estava nesse evento e eu lembro, assim, perfeitamente, eu falei assim, meu Deus, olha o potencial que essa cooperativa tem de capturar retorno a curto prazo, não esperar para que 2, 3 anos ver um programa de excelência ser estruturado. Olha, daqui 3 a 5 anos nós vamos ter, de fato, um programa de gestão de excelência estruturado. Então, assim, eu conhecendo o sistema, eu pensei, aqui tem uma oportunidade absurda de eles em 6 a 12 meses capturarem retornos mensuráveis, de que gerem valor para a companhia utilizando a metodologia. Então, ali a proposta, eu lembro que eu falei para vocês, dei a ideia e com base na hora vocês entenderam, porque vocês já estavam muito preparados também, né? Você já tinha vindo também de uma outra cooperativa, você já tinha capacitações de Lean, de Six Sigma, né? Você já sabia do que eu estava falando, e isso faz muita diferença. Então, quero até aproveitar isso para convidar as cooperativas. Dentro da nossa plataforma tem treinamentos gratuitos, não é só treinamento pago, tem treinamento gratuito para aprender o que fazem as ferramentas, as metodologias de Lean, de Six Sigma, para poder levar isso de uma forma mais clara e entender como é que eu posso aplicar isso aqui dentro. E vocês pegaram isso muito rápido. Não foi aquele esforço de 1 ano, 2 anos, a gente tentando convencer. Você já era crente convertido na época, né? Em relação à melhoria contínua. Então, foi muito exitoso. Eu falo assim que eu acendi a luz, risquei o fósforo e vocês foram lá e fizeram a grande fogueira. Por isso que o resultado deu tão certo. E como é que foi estruturar tudo isso, uma vez que estava claro que a jornada ia começar? Então, Vânia, primeiro a gente fez a primeira turma Lean, né, primeiro PFPL, e depois a gente seguiu com a trilha do Green Belt e uma turma de Black Belt. Só que, paralelo a isso, a gente viu que precisava formar mais pessoas. Então, a gente, nos últimos 2 anos, são 2 turmas de Lean por ano. A gente consegue capacitar, então, 2 turmas de Lean, né? Esse ano a gente vai fazer mais uma turma de Green Belt e mais uma turma de Lean. Então, pensando ali, são mais de 100 colaboradores que já foram capacitados e já desenvolveram projetos dentro da cooperativa. E tem isso também, porque muitas empresas acabam indo por um modismo, acabam indo porque escutam muito, eu quero ser um Black Belt, eu quero formar meu time de Black Belt. É a mesma coisa que você dar uma Ferrari com o freio de mão puxado na mão de uma pessoa que nunca dirigiu. Ela não vai saber o que fazer com tudo aquilo e sair do lugar, né? E sair do lugar. Ela não vai saber como sair do lugar com uma potência daquela mão, porque as ferramentas de Six Sigma nível Black Belt são ferramentas robustas, são ferramentas de análises complexas. Então, eu até gostaria assim, que vocês dessem trouxessem essa experiência de vocês, porque quando as empresas às vezes nos procuram e falam, nós queremos fazer uma turma de Green Belt e depois para Black, eu pergunto, o que vocês fazem de linha aí dentro? Como é que está estruturado isso? Vocês já fazem kaizens? Vocês já executam mapeamento de fluxo de valor? Que ferramentas que vocês utilizam do Lean? Não, a gente quer Six Sigma. E aí eu tenho que fazer todo um trabalho. Com vocês, não. Vocês entenderam que o básico tem que vir em primeiro lugar. O essencial, a base tem que vir em primeiro lugar, né? Como é que foi essa visão de vocês? Entender que primeiro a formação Lean, depois vem o Green Belt, depois o Black Belt, porque senão vocês não vão conseguir aproveitar, né, o conhecimento como se devia. E até, Vânia, para poder nivelar um pouco também, porque às vezes você correr lá no Black, lá na frente, às vezes você não sabe se todas as pessoas também estão com o mesmo conhecimento,
junto, tem as mesmas ferramentas. Então foi até uma decisão interna, a gente, não, primeiro nível, todo mundo faz o Lean, e aí depois a gente vai evoluindo. Tanto que tem algumas pessoas que às vezes falam, não, para mim não tem interesse em seguir pro Green ou pro Black, o Lean já é suficiente para eu desenvolver as minhas atividades. Então ali a gente vai também amadurecendo junto com a cooperativa e vendo quais são as necessidades, entendendo também o que os processos têm disponibilidade também para fazer um projeto Black ou não, um Green ou não, mas o Lean, com certeza, a gente consegue aplicar muito no dia a dia, qualquer tipo de processo, né? A gente fez uma turma bem voltada para a área técnica, por exemplo, bem para a parte de assistência técnica, voltado ao cooperado, atendimento ao cooperado, então foi uma das turmas com esse foco. Ano passado a gente fez uma turma voltada para o Lean Office, também para puxar esse pessoal da área mais administrativa, para eles também conhecerem, entenderem e conseguirem aplicar essas ferramentas. Então a gente vai moldando também junto com o que a cooperativa precisa e a maturidade dos processos. Sim, e dizem aí os grandes especialistas de que uma empresa, né, que ela realmente utiliza a filosofia, os conceitos, os princípios, os métodos e ferramentas de Lean, não precisa do Six Sigma, né? Olha que eu tô falando isso que vendo o Six Sigma. Mas assim, estou falando isso inclusive por entender realmente que o básico é esse, né? Se você executar a melhoria contínua no dia a dia, de uma forma constante, consistente, com gestão visual, gerenciamento à vista, gerenciamento hora a hora, dependendo, né, do que faz, olhando para processos de uma forma muito disciplinada, muitas vezes vocês vão chegar a indicador, um domínio tão grande de indicadores que vocês nem precisam ficar, né, dependendo de grandes análises estatísticas. Assim como também chegou no momento de grande maturidade em relação ao Lean, que chega o momento de ir para outro nível e principalmente olhar, agora sim, agora nós estamos preparados para entender indicadores. Eu sempre falo assim, você não precisa do Six Sigma se você não, enquanto você não entender de indicadores. Quando vocês dominarem indicadores, é a hora de vocês irem para Green e daí para Black Belt, para vocês de fato aproveitarem, né, as ferramentas que essa metodologia ela ajuda. Eu lembro também, falando de case, de história, né, aqui a gente traz profissionais de mercado para trazer sobre a sua experiência e como que aplica o Lean, o Six Sigma, entre outros métodos de gestão para melhoria contínua em suas empresas, e trazemos também os nossos clientes para contar os cases, para mostrar essa experiência que é o que, porque a gente tem, né, junto com a Frisia, que é um desses clientes que vem caminhando com a gente a longa data na carteira. E eu lembro, Carlos, que nessa primeira turma, assim, você pergunta, mas como é que são os resultados e tudo mais? E eu lembro que eu te fiz uma promessa, você lembra? Estava em contrato aquilo, né? Que era um retorno de 1 para 30. Acho que naquele primeiro a gente deve ter fechado 1 para 50 ou mais, né? E essa era a meta que a gente tinha colocado, independente do que a gente tinha oficialmente contratado, era 1 para 50. Eu não sei como é que eu tive coragem de assinar aquilo. E era a primeira turma Lean, a primeira experiência lá. Mas a gente teve este indicador como meta da nossa área no programa de participação em resultados, no PPR. Meta de alcançar resultado através das pessoas, das formações que a gente foi feito dos projetos, né? E essa meta a gente tem de 1 para 40 para 50 que a gente tem batido direto, assim, é muito comum. Mesmo que alguns projetos, nem todos os projetos dão certo. Nem todos os projetos têm, às vezes, esse viés econômico, às vezes são estruturados de uma forma para uma melhoria de qualidade, ou de atendimento, alguma coisa nesse sentido, ou de lead time, né? Mas, na média, os projetos já têm dado resultados acima de 1 para 40. E no resultado da cooperativa, obviamente, ele vem. A última vez foi 1 para 50, né? 1 para 50. Deixa eu explicar, quando o Carlos fala nisso, que o apetite dele para o retorno de investimento era grande, eu assumi ainda a responsabilidade de vamos, Carlos. Eu falei 1 para 30, eu falei para ele, como é a primeira turma, 1 para 30. Quando a gente fala isso, é que a gente garante, no mínimo, na média, 30 vezes de retorno do investimento, no mínimo 10, nunca menos que 10. E por que ele está falando sobre isso? Como nem todos os projetos dão certo? Porque lá no final a gente pega todos os projetos do programa e vê um projeto, por exemplo, a gente tem um projeto de um aluno de outra empresa que deu 1.900.000 de retorno, mas tem um projeto de 5S que deu 70 mil de retorno. Quando a gente coloca tudo aquilo, falar quanto que a Frisia investiu para capacitar essas 20 pessoas?
tanto. Quanto deu de retorno? 30, 50 vezes, sempre. A gente nunca foi menos que 30, né, Carlos? Não. E a última vez foi 50. Isso é uma prova de... Isso é gerar valor. E falar em gerando valor, eu gostaria muito de entender como que vocês mostram essa geração de valor para o cooperado, e esse impacto de geração de valor para o cooperado, e como que isso reverbera lá na ponta do consumidor. Como é que vocês olham para isso e trazem isso para a questão do planejamento estratégico da cooperativa? Tá. Acho que eu vou comentar esse ponto, a Letícia complementa aqui para mim. A partir desse ano, nos 2 últimos anos, 22 e 23, nós fizemos 2 turmas Lean por ano. Né? Foi uma carga bastante de formação de pessoas, né? E aí nós ficamos com uma equipe grande, formados, né? E pensando até na questão dos desperdícios da filosofia Lean, né? Eu não posso desperdiçar essas pessoas que estão formadas para trazer projetos. Então, este ano a gente estabeleceu um formato diferente. Uma turma por ano é capaz de fazer a nossa reposição, de troca de pessoas, de saída de promoções, né? A gente está pegando as outras pessoas formadas e ajudando eles a fazerem novos projetos, aproveitando este conhecimento que eles têm para trazerem novos projetos, além do que eles já fizeram. E esses novos projetos estão alinhados aos projetos de PPR das áreas. Então essa é uma jogada interessante, né? Eles têm as suas metas de PPR, algumas metas de PPR, Programa de Participação em Resultados, né? São voltadas ao desenvolvimento de um projeto de melhoria, outras são de indicadores mesmo. A gente está utilizando esses profissionais para fazerem, a gente está ajudando eles, fazendo coach com eles, a Guima também tem nos ajudado nisso, que eles alcancem os projetos através da filosofia que a gente tem uma garantia melhor do resultado no final. Voltados ao PPR, e o PPR está alinhado ao planejamento estratégico. Então, acho que essa conexão, o estratégico virou meta de PPR, as metas do PPR a gente traz para os profissionais Lean que estão aptos para fazer isso, né? Então, a gente tem feito esse acompanhamento, isso é o primeiro ano que a gente está fazendo neste formato, né? Acompanhando no primeiro semestre, no segundo a gente vai fazer nova turma, né? Mas isso a gente consegue ver resultados. Até comentando assim, no ano que vem a Frisia vai para o centenário, 100 anos, né? Nós fazemos 100 anos em agosto do ano que vem. E nós tínhamos feito um programa de excelência visando, né, alcançar o nível de excelência, o último degrau, em 2026. A gente tinha imaginado no programa de excelência. A gente conseguiu adiantar 1 ano isso. E isto acho que é um conjunto de práticas. Uma cultura. Completamente está aí, né? A gente conseguiu fazer o programa avançar muito. O programa teve respaldo e apoio da alta gestão, do CEO, da diretoria. E a gente avançou em 1 ano. A gente conseguiu adiantar 1 ano. Este ano já vai começar a fazer já algumas avaliações do nível de excelência para o ano que vem a gente chegar firme, né? E o Lean tem muito a ver com isso também. O Lean nos ajudou nas áreas a mostrar que se consegue resultados rápidos, né? E as áreas, depois que começaram a fazer um projeto Lean, conseguiram resultados rápidos, vem um outro ponto no final, né? Eu tenho que padronizar isso. Eu tenho que fazer isso aqui continuar se mantendo, né? Aí ele vem para as práticas de gestão. Então as coisas se encaixam, elas se conectaram. Né? Ajuda a estruturar, né? Um ajuda o outro, né? Então o programa de excelência ele adiantou 1 ano, né? A nossa meta já tivemos várias metas batidas ali, né? E eu acho que o Lean e o programa de excelência estão completamente assim complementares dentro da cooperativa. E tudo alinhado ao planejamento estratégico. Eu acho que isso que dá bastante resultado. Porque quando os alunos estão em fase de formação, eles já olham para ir buscar a certificação deles, implementando projetos em suas áreas. Mas esses projetos são os que estão alinhados ao planejamento estratégico, certo? Bacana. Desses 4 anos, vocês lembram quantos profissionais quantos especialistas em Lean Six Sigma vocês têm hoje no time da cooperativa Frisia? É quase um exército. É quase um exército, né? É bastante gente. Né? Então, são mais de 100 pessoas que a gente tem capacitados. Claro que tem, como o Carlos falou, essa rotatividade. Então, algumas pessoas acabam saindo. E esse é o grande objetivo de treinar e continuar treinando, de ter os backups. Porque quando um ou outro sai, você sabe que você já tem lá mais um ou outro treinado, capacitado para não deixar o resultado retroceder. Então, esse é o conceito de melhoria contínua. Exatamente. E não deixa com que a cultura meio que se perca ou se enfraqueça, né? Como fazer com que o sistema de gestão trema as pernas lá, porque teve gente que não estava entendendo o seu papel que tinha que fazer. Bom, eu acho que foi mais de 100 pessoas, Letícia. Eu lembro pensando assim que tem ano que vocês fazem 3 turmas, cada turma tem 20 pessoas, até 15 a 20 pessoas, são em 4 anos. Vocês já devem estar aí com umas 150 pessoas treinadas com as certificações de Lean e de Six Sigma. Dentro disso, a gente consegue lembrar aí quantos projetos saíram?
Talvez metade disso, porque o Linha acaba fazendo projetos em dupla, né? Muitos em dupla. Tem uns que acabam não fazendo, outros fazem dupla, outros fazem projetos individuais. Isso. Você tem ideia quantos projetos saíram do papel? A gente tem fechado uns 15 por ano, assim, com resultados assim, 15 efetivos mesmo com resultado. No ano, né? Então... E pelas minhas contas, se eu estiver errado, me corrija aí. Não estamos no ar, não estamos ao vivo, mas pode corrigir. Pelas minhas contas, aí em torno de 30 milhões de save. No programa inteiro, desde o início? Desde o início. Sim, isso com certeza. Uns 30 milhões de A gente consegue ir numa média de 1,5% a 2% do lucro líquido aumentado com esses projetos, né? Que a gente fez um cálculo assim. É muita coisa. Pelo faturamento que vocês têm, de 7 bi? Ano passado fechou em 6,5. 6 bi. E isso, pelas contas que eu fiz, lembrando, né, que todo final do ano a gente também vai olhar para a carteira de resultados dos nossos programas. Ontem, quando eu estava fazendo ali uma revisão, para mim já tinha passado de 30 milhões de ganhos. Que excelente. E tu me pergunta também dos ganhos com os cooperados e clientes consumidores. Isso, né? Eu queria assim, como que é o impacto? Porque vocês estão fazendo as melhorias ali, tá todo mundo melhorando o processo, todo mundo melhorando agora a parte técnica que a Letícia comentou, né? E como que vocês enxergam o impacto que isso dá no cooperado, né? Que gera valor para ele? Essa estratégia de fazer... A gente começou o programa pensando mais nas áreas de negócio, a parte mais de manufatura, né? Depois que a gente trouxe o pessoal da assistência técnica de pecuária, tanto de leite, suinocultura e de agrícola também, acho que foi uma jogada bastante interessante. Eles fizeram projetos com os cooperados, para os cooperados, porque o trabalho do técnico é na fazenda. Então eles trouxeram... O cooperado virou o centro. Cooperado, ele foi o cliente, o projeto foi na fazenda. Então tem cooperados que aumentaram a sua bonificação na entrega de leite por conta do projeto. Outros tiveram redução do lead time de entrega ou de pagamentos, e isso melhorou o fluxo de caixa. Outros com alguns ganhos qualitativos, então o cooperado está no jogo também. Então, e esses técnicos, eles continuam fazendo projetos lá e usando a filosofia, né, e os princípios. Isso que é bastante interessante. Para consumidores também, vários projetos foram focados até em desenvolvimento de novos produtos, né, para o mercado. Então tem projeto com este foco. E ele ainda está em processo de implementação, mas pensando no cliente, desenvolvimento de produtos também, na parte operacional. Projetos de administrativos também, do Office, né? Então é um conjunto de resultados em todas as frentes. Atendimento assim. do cooperado, né? Atendimento Pensando cooperado. no atendimento, então a gente tem as lojas, né? Então projetos nas lojas para ter um melhor atendimento para o cooperado, para ter o produto que ele gostaria de comprar, então não tem um problema de ruptura de estoque, por exemplo. Então a gente teve vários projetos. Daí nesses casos já entra a análise estatística de Six Sigma mesmo, né? Já entrou, e quem desenvolveu, ele fez pelo quando era Greenbelt, né? Ele fez o projeto quando era Greenbelt. Aí a análise estatística ajudou bastante nessa análise para entender ali onde que estavam as oportunidades, né? Então, os projetos são assim de várias frentes diferentes, e isso traz bastante resultado ali para o nosso cliente, né? Então, isso é visto, ele traz. Teve projeto no financeiro que trouxe resultado, tornou muito mais, digamos assim, garantido o uso do nosso valor em caixa, que é alto, né? Mas a gente tinha uma certa... digamos, um certo receio de usar um valor de caixa, de repente tinha uma necessidade, a gente não tinha ele disponível, mas o programa conseguiu fazer com que a gente tivesse mais robustez e mais estabilidade no nosso fluxo de caixa, e aí a gente conseguiu melhorar os investimentos e aplicações, né, de um prazo maior. Foi um resultado, assim, de 7 dígitos, né, de um projeto. Né? Então, isso que foi desenvolvido por uma pessoa do financeiro... A nível Greenbelt. De Lean, inclusive. Mas é uma pessoa que era uma analista, que depois virou coordenadora do financeiro. Olha, ela trouxe isso com ela, né? Trazendo, mesmo com o coordenador aplicando isso. Além dela gerar esse valor de 7 dígitos para a cooperativa, ela também teve o seu ganho pessoal, né? Na carreira de desenvolvimento e de ser promovida e ter essa visibilidade, esse protagonismo. Isso é outra coisa, que é o crescimento profissional, né? Quando a pessoa que faz isso, ela viu até pra vida pessoal, a gente usa. No final das contas, a gente tá em casa e tá pensando assim, né? Viu? Em casa, eu falo pro meu filho pra gente não desperdiçar a hora. Isso vai pro sangue, esse negócio, né? Então, pro crescimento profissional, pro crescimento pessoal, seja na cooperativa ou não, a gente fala assim, poxa, mas a gente faz
prepara as pessoas, elas vão para o mercado, mas a gente também vai no mercado buscar essas pessoas que foram preparadas, né? Sim. Então acho que essa troca é bastante um ganha-ganha para todos. Sabe o que é engraçado? Eu vou fazer um case. Todos que vêm aqui bater papo, sempre alguém fala, olha, esse conceito, essa filosofia mudou, tem inclusive coisas na minha casa, sobre, por exemplo, às vezes comprar 3 pacotes de farinha de rosca e não perceber que eu tenho que comprar mais um, e eu tinha um lá no estoque porque ele estava lá atrás, ou seja, não tinha 5S na despensa, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma gaveta lá que tem as roupas de fazer ginástica, tem um monte de camiseta, e a minha funcionária ia lá, lavava e colocava sempre a camiseta em cima, lavava e colocava em cima. Quando eu vi, eu tinha usado muito, umas 3 ou 4, e tinham as outras que eu nem fazia 6 meses que eu não tirava dali, porque não era um processo randômico. Daí eu falei, olha, toda vez que você coloca, você faz o contrário, você coloca a camiseta, essa por baixo, essa por cima, e aí eu vou estar sempre, todas elas vão estar sempre igual do sistema de uso, né? Ou seja, de usar o recurso de uma forma equilibrada, sem desperdício também. A gente realmente leva para todos, para tudo na vida. Você estava falando sobre, chegou no momento de você falar do produto do consumidor final, que vocês tiveram de um trabalho que já envolveu daí já as ferramentas de Six Sigma, que impactavam o cliente final. E eu vi esses dias os cases que está acontecendo nos Estados Unidos, eles estão começando agora a divulgar bastante cases no agro, onde eles estão utilizando Six Sigma para sanear dados de consumo para poder melhorar a experiência do consumidor final. Então, a gente está falando lá da gôndola, né? A gente está falando, por exemplo, de tal produto freezer lá disponível na gôndola, em que momento, a cadeia, passa inclusive do todo o processo produtivo de sair para o distribuidor, de ir para o supermercado e melhorar a experiência de marca do produto final lá na gôndola. Eu vou deixar esse desafio para 2024, tá? Um projetaço desse daí, né? Qual que é a experiência do consumidor de ver um produto freezer lá na prateleira através de um estudo de saneamento de dados de consumo utilizando as ferramentas da Six Sigma? A gente vai logo começar a nova turma Greenbelt, né? Então, já temos um desafio aí para poder alinhar com o Gustavo, lá, que é o Gustavo que está dando aula para vocês, né? Fora esses ganhos que vocês estão tendo já, que vocês olham para essa parte de melhoria contínua, vocês estão, obviamente, sempre querendo gerar valor para o cooperado, e dentro internamente, administrativamente, como que isso tem acontecido nas áreas internas de vocês da cooperativa, no administrativo? Quais são as principais áreas que geram projetos dentro do administrativo? No administrativo, como comentei, essa pessoa que está no financeiro, ela participou de uma conferência que a gente veio aqui para Curitiba, a gente fretou um ônibus, viemos para cá naquela primeira turma, ela estava na primeira turma ali, né? Então isso ficou mais fácil, que ela já tinha essa visão. Mas a questão do lead time de processos lá, isso o pessoal está começando a enxergar a necessidade de reduzir os tempos dos fluxos ali dos processos. Isso nos gerou, inclusive, alguns problemas relacionados até poder gerar um pagamento com juros na frente, porque o lead time era muito alto. Então a gente começou a usar isso na administrativa para reduzir os tempos dos processos administrativos também, né? Então não é um impacto assim, de valor financeiro muito alto, mas a resposta, né? A resposta. Uhum. Eu ter um relatório o mais rápido possível de como é que foi o resultado de um mês, por exemplo, né? O retorno das requisições, para chegar mais rápido o produto, requisições de compras, por exemplo, pagamento. Então, isso tudo, tem vários projetos que colocaram a filosofia ali nestes temas, né? E isso está viralizando. Agora, sempre que a gente fala de alguma área de apoio, que tem, às vezes, como a sua principal entrega é uma resposta, é a compra de um produto, ou é um relatório, ou uma folha de pagamento, algo nesse sentido, as ferramentas ajudam bastante, e isso está se disseminando cada vez mais. Foi a primeira turma Office, né? Então, a gente já sabe que em algumas áreas ali de apoio já tem gente esperando para a próxima. Já tem Antes, a Letícia pode contar melhor, no início a gente meio que tinha que buscar as pessoas, bater na porta, pessoal, a gente precisa de gente, a gente vai fazer uma turma, vamos aproveitar, ok. Agora está começando a chegar a demanda e a gente está começando a formar fila. Né? Essa era, digamos, era um dos objetivos assim que a gente imaginava, o pessoal querer fazer, a gente
A Guemba agradece. Então, a gente já está formando a turma que vai para o segundo Mas semestre. é uma maturidade, assim, que a gente viu, né, Vânia? Porque era bem isso, a primeira turma a gente tinha que explicar, olha, vai ser assim, é o Lean, você sabe o que é Lean, como é que vai ser a E ferramenta. agora vai ser, quando que é a minha vez? Olha, já posso me matricular, porque tem uma pessoa da minha equipe que eu quero que participe, o outro, olha, eu também queria participar, eu já estou até pensando no projeto. Então, eles já vêm nos buscando. Isso é cultura. Uhum, cultura. Eles começaram a ter visibilidade de resultado. Exatamente. Que é o que no começo não tinha, porque não queriam participar porque não tinham, né? Não tinham experiência, não viam as áreas se desenvolvendo, fazendo as coisas acontecerem. E aí, quando uma área vê a outra conseguir resultados, depois apresentar, isso vai puxando, um puxa o outro. Claro, né? Até vocês fazem aqueles eventão de vocês lá, coloca todo mundo no palco, cada um sobe, eles são protagonistas dos resultados que geram valor para a cooperativa, tem todo um propósito do cooperativismo, então eles estão fazendo jus ao propósito, né, da instituição a qual eles representam. Então, tem inclusive a questão de endomarketing, né? A questão de engajamento, de branding, entre a visão que os próprios colaboradores têm em relação à cooperativa. Na convenção do final do ano tinha alguns lá apresentando o seu trabalho, o seu projeto. E não era um gerente, um coordenador, eram pessoas que estavam profissional Lean, né? Independente do cargo que ocupa, apresentando a convenção o resultado para a empresa inteira. Né? É uma pergunta que eu ia fazer para vocês, considerando tanta gente que já passou pelo programa, mais de 150 aí, que a gente está fazendo as contas aqui por cima, quais são assim, os cargos que mais pegam o projeto e vai até o final? É um analista, é um coordenador, é um gerente? Na minha opinião, não sei se o Carlos concorda, seriam os analistas. Eu acho que a pessoa que está ali mais no dia a dia, ela tem acesso às informações, então ela consegue desenvolver melhor os projetos. O coordenador, sim, só que como ele tem outras demandas, aí às vezes fica um pouco mais, ele precisa de um pouco mais de tempo para desenvolver o projeto, ou às vezes até para participar do treinamento, às vezes tem um pouco mais de dificuldade. Então eu acho que o analista é a pessoa que consegue ir super bem ali na carga horária, cumprir a carga horária e o desenvolvimento do projeto. Eu acho que o papel do coordenador tem que ser ele entender o programa, né, e agir como sponsor. Dar apoio. Né, ele escolher projetos importantes para serem feitos, né, e a equipe conseguir fazer isso no seu dia a dia. Então, e dar o recurso. Então, se ficar na mão do coordenador, às vezes ele pode ter essa dificuldade, né, de disponibilidade até, mas esse papel de patrocinador ali é importante. Ele entender, assim, fazer a conexão do que é uma diretriz e como chega no nível operacional e fazer os projetos acontecerem no Gemba, né, no chão de fábrica. Então, a importância do coordenador muito aqui é entender o programa. Então, a gente até tem ideia de fazer capacitações com gerentes e coordenadores para entender o que é o Lean Six Sigma. Para ele saber o que o seu colaborador está fazendo tantas horas fora ali do seu local de trabalho, né? O que ele está fazendo ali e que ganho ele está trazendo. Então, isso é importante para ele fazer esse papel de sponsor e também fazer essa conexão do que é relevante, do que é importante, e não fazer projeto por fazer só para ganhar o certificado lá no final. A gente tem esse cuidado, mas como eu comentei, nem todos os projetos eles têm, digamos, o mesmo nível de relevância. Alguns vão dar um resultado de 7 dígitos, outros vão ser um resultado mais específico dentro de um setor, né? Todos são importantes, mas o coordenador tem que fazer esse papel importante de tornar relevante aquele projeto. E tem alguma coisa que deu errado nisso tudo? Porque a gente está falando de mais de 30 milhões de ganho, nós estamos falando mais de 50 vezes de retorno, de uma cultura fantástica que está sendo implementada lá dentro, de uma capacitação continuada, de gente na fila querendo participar da próxima turma. E o que deu errado? Eu acho que o que dá errado é a gente não usar o recurso. Mesmo que o projeto, aconteceram projetos que no meio do caminho o cenário mudou, e a pessoa não conseguiu terminar aquilo por questão do cenário de mercado mesmo, né? Então, vamos escolher um outro projeto. Então dá errado se a gente desiste ali. Mas essa iniciativa de a gente fazer assim, o profissional que tem a formação, mesmo que ele não tenha terminado o projeto dele por uma questão às vezes de investimento, faltava um pequeno investimento, tem projetos assim, com um resultado bastante interessante, mas em algum momento, quando for implementar, tem que ser em todas as unidades da cooperativa no Paraná e Tocantins. Aí acabou parando o projeto ali, um projeto que ele fez numa unidade que tinha grande resultado, mas era para implementar em todas e acabou não acontecendo. Vai fazer outro projeto e vai conseguir resultado e vai pegar outra coisa. Então o errado é não usar o recurso. Né? Então nem todo projeto, como eu comentei, vai chegar no final com o resultado. Agora, faz parte da filosofia girar o PDCA.
né? Então, esse aqui não conseguiu o resultado dessa forma, eu vou fazer na outra unidade, ou fazer num outro projeto, até se tem uma mudança de cenário, como eu comentei, mas não usar o recurso, acho que é o que eu... Se a gente usa o recurso, como ele se paga várias vezes, né? Então, de certa forma, não tem como dar errado, é só a gente fazer assim, acho que a disciplina que é importante, o foco na execução, o foco na organização, isso a Gemba ajuda bastante, porque tanto de casa, a gente fazer isso aqui, cobrar das pessoas é difícil, agora quando tem alguém de fora dando esse apoio, facilita não, faz toda a diferença, porque, por exemplo, a gente chega lá com uma visão não tendenciosa do que está acontecendo lá dentro, né? Nós não fazemos parte do dia a dia no sentido de estar ali nas dores, que às vezes pode ter impedimento. A gente chega lá focado no resultado que a gente quer buscar e principalmente focado no direcionamento que a gente precisa dar para o time de vocês. Isso ajuda porque tira o foco deles daquilo que é impeditivo e eles olham para aquilo que a gente está levando de solução, né? Isso ajuda bastante. Bom, como o grande propósito do cooperativismo é cooperar, como que vocês poderiam cooperar com outras cooperativas num incentivo de dizer, dar esse passo? Né? Como é que vocês poderiam incentivar as cooperativas a olhar para isso? Eu acho que a gente tem um órgão importante que é o CEPAR, Organização das Cooperativas do Paraná, que o Gemba, Sescope, né, tem conhecimento, e eu acho que essa interação, essa integração de cooperativas, naquele primeiro evento que tu participou, acho que foi a primeira vez que o evento foi lá em Carambi, sim, foi a primeira vez, né? Era um evento do programa de excelência. Inclusive, eu fui junto com o Alfredo, que na época trabalhava no Sescope, não está mais lá, mas na época foi com ele. Eu fui com o Sescope. Ele continua... Agora o Henrique que está lá, né? Mas ele continua tendo essa ação do cooperativismo também. Sim. Ele abriu com outro perfil, né? Então, era uma prática assim, nós sediamos lá várias cooperativas do Paraná, mostrando boas práticas no programa de excelência de gestão, né? Eu acho que esse evento, né, da gente promover assim, eventos de boas práticas de limpa, boas práticas de projetos na filosofia Lean entre as cooperativas é interessante, porque daí a gente consegue fazer assim, o nosso colaborador ser projetado e outras cooperativas verem o trabalho que ele faz. Sim. Então acho que é importante dar valor ao colaborador que está fazendo, porque no final das contas ele que fez o projeto ali, claro, ninguém faz sozinho, depende da área, depende do patrocínio, depende da questão técnica, a questão da liderança e do método, mas essa integração entre cooperativas, eu acho que as cooperativas têm... O agro está crescendo demais. Acho que o agro, puxar a bola agora para o nosso lado aqui, eu acho que é futuro no mundo, né? Sim. Então, acho que cooperativismo é futuro. Só ver os indicadores, né? E o agro no Paraná, olha a potência, o agro no Paraná é um dos maiores exportadores, né, do mundo. Então acho que quanto mais a gente se junta, mais resultado traz, né? Sim. Então, acho que fazer esses eventos de integração, até seminários assim em conjunto, né? Sim. E as pessoas levando os seus resultados, eu acho que eu imagino, gostaria muito de participar de um evento assim, e levar os nossos colaboradores para apresentar. Sim, vamos montar um desse. A coisa que a gente mais gosta é fazer evento, ainda mais quando é para fazer evento para levar projeto com bons resultados, né? Bom, antes da gente encerrar, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, se depois precisar cortar, você corta, senão, mas eu vou pegar aqui, nós temos aqui um duplo black belt, nós temos uma coisa especial para você aqui. Mas eu não vou vestir agora, né? Não. Olha que eu deixo essa camiseta para você do Gemba, Black Belt, porque eu sei aí que você está muito tempo e já deve ter passado por esses programas umas 3, 4 vezes. Eu fiz o Lean 2 vezes, fiz Lean 2 vezes, fiz Black. Fazer Black 2 vezes, o cara tem que gostar mesmo da metodologia, né? Olha que eu invejava essa camiseta do Gustavo quando ia lá. É a camiseta que os nossos consultores utilizam. Legal, obrigado. E hoje de manhã eu lembrei dela, falei assim, eu vou levar eu estava lendo lá a bio e estava escrito duplo black belt, eu falei, não, eu vou fazer um agrado para o Carlos, que merece, depois de tantos anos acompanhando as aulas. Bom, pessoal, muito obrigada, vocês deram um show aqui em termos de trazer conteúdo e principalmente explicar como que vocês fizeram, esse explicar como que vocês fizeram e aliado ao que faz bastante a diferença. Eles verem que saiu de um programa de gestão de excelência, que o Lean Six Sigma ajudou a estruturar isso, os resultados serem adiantados, excelente.
mas a gente vê que todos os projetos dessas turmas estão alinhados ao planejamento estratégico da cooperativa, é algo sensacional, porque muitas vezes as empresas se perdem nisso, né? E conseguir amarrar todas essas pontas no final mostrar assim, nós estamos focados, nós sabemos para onde nós estamos indo, não estamos nos dispersando do que é importante lá para a cúpula da nossa cooperativa. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo foco, pela disciplina. Uma das coisas mais difíceis que o ser humano busca encontrar disciplina, e vocês estão conseguindo isso ali na Freeza. A gente se orgulha muito de ter vocês caminhando com a gente. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado, Vânia, agradeço. E agradeço vocês que têm feito parte disso, né? E outros projetos que a gente já tem conversado, a gente imagina pela frente aí crescer muito mais além do que a gente conseguiu até aqui, né? Sim, obrigado sim. pela parceria. Obrigada. Obrigada, Vânia. Muito bom. Obrigada por você ter chegado até aqui para assistir mais um episódio do nosso podcast Vem pro Gemba. E se você gostou, curte esse vídeo. Também nos siga através das plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Deezer.